Pronto. Agora sim, vou ter que voltar aqui, pessoal. Voltando então. As apresentações, 5 casos paradigmáticos da clínica psicanalítica, Gil Solanini. A clínica é o alfa e o ômega da psicanálise. Tudo começa na clínica e a ela retorna. As sofisticadas elaborações teóricas da metapsicologia, as variadas incursões na literatura, as surpreendentes investidas na cultura, a análise dos sonhos e as formações do inconsciente, um mergulho vertiginoso nas ciências. Tudo isso decorre, ao fim e ao cabo, de uma única exigência: construir junto àquele que procura um psicanalista uma maneira melhor de viver. Olha que interessante isso que ele fala. Tudo que a gente procura é uma maneira melhor de viver. Freud publicou ao todo 5 grandes casos clínicos. É claro que, de ponta a ponta, o restante da obra está recheado por diversos fragmentos e vinhetas clínicas. Mas apenas 5 casos foram publicados como casos clínicos, ou histórias clínicas. O caso Dora, o pequeno Hans, o homem dos ratos, o caso Schreber e o homem dos lobos. As histórias clínicas freudianas interessam em muitos sentidos. De certa maneira, elas nos servem mais como interpretação da clínica do que como casos interpretados por ela. Eles nos interessam não apenas como casos analisados, mas, sobretudo, como analisantes. Por isso, são paradigmáticos da clínica psicanalítica. Mas o que é ou como funciona um paradigma? Em A Interpretação dos Sonhos, Freud elegeu o célebre sonho da injeção de Irma como modelo, como paradigmático. Não fosse a exigência imposta pelo editor de incluir um capítulo introdutório contendo uma revisão sistemática da literatura especializada, na versão original imaginada por Freud, o livro começaria diretamente com a descrição e análise de um sonho, que funcionaria como modelo. O que isso quer dizer? O que está em jogo não é a presença de elementos comuns a todos os sonhos, mas o caráter paradigmático que sua análise empresta para a análise de outros sonhos igualmente singulares. Nesse sentido, o sonho de Irma não é apenas analisado por Freud, mas é um analisador ou analisante, o sonho a partir do qual ele analisa outros sonhos, um a um. Assim, tudo se passa segundo a noção de paradigma, que não vai do particular ao todo e do todo ao particular, mas do individual ao individual. O conceito que a gente está usando aqui é do Agamben, 2019, página 36. Partindo desse pressuposto, pessoal, eu abro um parêntese aqui e trago para vocês, por isso que alguns autores, como Thomas Kuhn, eles trazem aquela questão de que o Winnicott não seria considerado psicanálise. Haja vista o paradigma inicial, a teoria inicial, é a teoria do amadurecimento e não a teoria da sexualidade, tá? Quem tenta aplacar esse dilema aí é o André Green, que diz que a psicanálise não passa de uma grande Babel e que vários idiomas diferentes, várias teorias, mas todas vão se complementando e não chegamos ainda no lugar final. Mais ou menos a mesma coisa se passa com as histórias clínicas. Dora, Pequeno Hans, Schreber, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, valem não apenas como histórias clínicas analisadas por Freud, mas como casos paradigmáticos que nos permitem ler outros casos. Isso ocorre não porque eles conteriam um modelo teórico que se replica em outros,
uma verdade que exemplifica uma estrutura clínica, mas porque em sua singularidade irredutível, permitem ler outros arranjos subjetivos igualmente singulares. Tudo se passa como se, avant la lettre, Freud tivesse experimentado um método que explode o quadro habitual com que pensamos a relação entre teoria e empiria. Lembrando sempre, na epistemologia da psicanálise é filosofia, porém, filosofia, teoria para a prática, psicanálise, prática para a teoria. É isso mais ou menos que está sendo dito aqui. Não se trata nem de uma lógica dedutiva, na qual, a partir de uma teoria, inferimos um caso particular, nem de uma lógica indutiva, na qual, a partir de uma coleção de casos particulares, construiríamos uma teoria geral. Ou seja, Dora não é um exemplar de uma teoria prévia de histeria, que serviria apenas para ilustrar um modelo pronto, como seria num modelo dedutivo de ciência. Tampouco podemos dizer que a teoria da histeria foi escrita a partir de uma coleção de Doras, raciocínio indutivo. O que importa em Dora é a sua singular solução sintomática. Mais ou menos o mesmo raciocínio vale nos demais casos paradigmáticos. Mas o que significa passar de um singular a outro singular? Em O que é um paradigma? O filósofo italiano Giorgio Agamben expõe o que ele chama, inspirado em Aristóteles, o método paradigmático, que desconcerta as habituais representações que fazemos das relações entre o particular e o universal. No paradigma, a inteligibilidade não precede o fenômeno, mas está, por assim dizer, ao seu lado, para. Nesse sentido, um paradigma não se estrutura nem por dedução, nem por indução, mas por analogia, desenhando um movimento que vai do singular ao singular, sem passar pelo universal da teoria. Aí, pessoal, o que me vem na minha cabeça, se vocês discordarem, sintam-se à vontade, a gente está construindo um conhecimento junto, por isso que eu parto do pressuposto, não é a mulher, é o sujeito, não é o homem, é o sujeito, não é o negro, é o sujeito, não é o branco, não é o sujeito. Por isso, quando a gente cai em conceitos como movimentos machistas, feministas e outros istas que a gente tem aí, a gente acaba caindo na minha concepção, psicologia das massas e análise do eu, flertando com Gustavo Le Bon, e aí a gente perde o singular ao singular e a gente entra em pequenos nichos, tá? Então, é a leitura que eu faço, e às vezes um pouco polêmica, embora eu goste muito de diferença, e na minha concepção acho que é um pouco deturpado quando a gente começa a fazer movimentos, né? Clínica, eu vou atender só isso, só aquilo outro, tá tudo bem a gente, na minha concepção, a gente não pegar um caso ou outro caso, mas quando a gente pega movimentos, na minha concepção, eu acho equivocado porque a gente perde o singular ao singular. O objeto é substituível, o sujeito não. Exato, inclusive o destino da pulsão, ela tem uma meta, inclusive essa meta, né, esse objeto aí, ele é variável, né, quando a gente estuda o destino da pulsão. Então, deixa eu voltar aqui aonde eu havia parado. Segundo essa concepção, o caso paradigmático, ao mesmo tempo que não é externo ao seu conjunto de pertencimento, não pode ser dele isolado. O que o paradigma expõe é a singularidade de cada caso. Portanto, no uso
que a psicanálise faz de nomes como o neurótico, o perverso, o psicótico, o obsessivo, a histérica. Não se trata de semelhanças fundadas sobre o julgamento de atribuição do tipo X é P, do qual a consequência imediata seria a formação de uma comunidade definida pela partilha de propriedades comuns, o que eu acabei de mencionar exatamente para vocês, tá? Inclusive, usando aqui o Saulo Durso, que eu conversava com a Luciana, é ele quem nos diz: tu saber uma estrutura de alguém serve mais para saber o que você não faz com ela do que propriamente o que você irá fazer. Até mesmo porque não é possível colocar o Tiago numa caixa, a Elaine na outra, você é só neurótico. Não, a pessoa vai ter variações, tá? A noção de classe paradoxal permite explicar a modalidade complexa da mise-en-scène, do singular na estrutura. A propósito dos nomes, o neurótico, o perverso e etc., Milner escreve: o nome de neurótico, de perverso, de obsessivo, nomeia ou finge nomear a maneira neurótica, perversa, obsessiva que tem um sujeito de ser radicalmente dessemelhante de qualquer outro. Isso a gente lê em Milner, em 2006 é a obra dele. Por esse motivo, nenhum sujeito poderá ser integralmente representado por uma classe qualquer que se proponha a descrevê-lo. Só terminar a linha e eu já passo para ti, Mônica. Já que a cada vez haverá algo em sua apresentação subjetiva que escapa às tentativas de codificação de sua particularidade em uma dada coleção. A exemplo de classificações nosológicas da psiquiatria, haja vista DSM 1950, mas também da própria formalização psicanalítica das estruturas e seus tipos clínicos. Afinal, no limite, o que a clínica psicanalítica recolhe não é o fato de que um sujeito é dessemelhante a si mesmo, desidêntico em relação a ele próprio. E isso é muito interessante, olha só, o sujeito é dessemelhante a si mesmo, né? O falante e o sujeito do inconsciente. Né? Se a gente tem um princípio fisiológico da homeostase, de um corpo que busca controle e equilíbrio, o que ele quer, por sua vez, tu tem um desejo que é antagônico a isso, um desejo que desestrutura o fisiológico e o homeostático. Né? O princípio do prazer, nem sempre o que a gente quer é o que a gente deseja e vice-versa. Nem sempre não, né? Nunca. Mônica, por obséquio. Eu tô com o sinal da internet bem ruim aqui, eu não sei se vocês me ouvem bem. Sim, estamos ouvindo. Não é nada pontual, não, é só partilhando aqui. Todo esse texto só me remete ao início, lá de Freud e as histéricas. Ele parte da clínica para a teoria. Ele vê que cada caso é único. Ele começa a analisar cada sujeito. E aí nasce a psicanálise. Só um paralelo que aqui minha cabeça já estava viajando fazendo. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido. A psicanálise surge exatamente dessa premissa, de uma premissa totalmente individual. O Freud começa a flertar com o coletivo lá em 1912, quando ele inaugura o primeiro texto antropológico dele, que é Totem e Tabu. De lá para cá, ele fica obcecado pelo coletivo, e daí vem as obras-primas dele, como Psicologia das Massas e Análise do Eu, e O Mal-Estar na Civilização, que é, para mim, a Capela Sistina dele dos conceitos coletivos, né? Mas é isso mesmo, Mônica, eu tenho a mesma percepção que tu. Se os colegas tiverem outra percepção, sintam-se à vontade. Tomara que tenham. Tranquilo, né? Vamos respeitar as subjetividades e singularidades aqui.
Então, paralelamente ao caráter paradigmático de cada caso clínico, os 5 grandes casos freudianos interessam ainda na medida em que são impasses clínicos que induzem reformulações teóricas e técnicas. Grosso modo, podemos dizer que o caso Dora não apenas tornou-se o paradigma da histeria, como também ensinou sobre a complexa dinâmica da transferência. Notem que o caso Dora, ele é emblemático para esse conceito, transferência. Os 5 casos do Freud, cada um tem uma peculiaridade quanto a conceitos. O da Dora, a transferência é muito forte. O do Hans, por sua vez, esclareceu o mecanismo do sintoma fóbico, né? Haja vista, vamos lembrar ali, né, no recalque. O recalque, eu recalco aquele ato ali, eu posso inibir o ato, mas o afeto volta. Se ele volta de uma maneira mental, a gente vai ter uma questão compulsiva. Se ele volta no corpo, uma questão histérica. Se ele volta no objeto, temos, por sua vez, uma questão fóbica. E o caso do menino Hans, haja vista, Freud não fez a análise do Hans, ele auxiliava o pai do menino Hans, muito comum na época, então sintoma fóbico, e mostrou as teorias sexuais infantis como soluções para a angústia do encontro com o sexual. Homem dos Ratos demonstrou não apenas os mecanismos psíquicos da compulsão, mas a própria estrutura obsessiva para além dos fenômenos aparentes. Vamos só abrir um adendo, compulsão, por sua vez, não é sintoma, tá? Compulsão é o que o sujeito utiliza para dar conta do sintoma. Schreber tornou-se o paradigma da psicose e, particularmente, da paranoia, exigindo ainda a introdução do conceito de narcisismo, né, as bases do conceito do narcisismo. Agora vamos abrir novamente um parênteses aqui. Narcisismo para psicanálise não tem a ver com transtorno de personalidade narcisista, né? O popular TPN entra na questão de DSM, questão de psicologia, psiquiatria, sei lá. Mas para a psicanálise a gente não vai nos transtornos. Os transtornos deixamos para os nossos colegas psicólogos, não os psicanalistas. Mônica, por favor. Agora é uma dúvida, Michel. Você falou compulsão não é sintoma. É o quê? Você disse o que era, hein? A compulsão é para dar conta do sintoma. Né? É uma defesa? Vamos pensar o seguinte, o cara está com compulsão à bebida, a álcool, está bebendo compulsivamente. O problema dele, que ele chega na clínica, não é para de beber. Aquilo é a solução que ele está tendo para com o sintoma, uma questão mais profunda que vamos partir do pressuposto, que seja afetivo, que seja uma carência, né? Então a compulsão é o que ele vai ter para dar conta daquele sintoma. Mas isso Fez não é a sentido? definição de sintoma? O que Não, você não. dá conta para... O sintoma não é a expressão do seu inconsciente para dar conta de uma dor? O que é o sintoma para ti? Vamos lá. O que eu falei. É uma explosão do inconsciente. Ele precisa dar conta de uma dor, não consegue, então ele vai expressar para o consciente de alguma forma. Isso seria o sintoma. Tá. Alguém quer compartilhar e trazer um outro conceito aqui para a gente construir juntos? Luciana, por favor. Michel, acho que a gente pode pensar nisso no sentido de que compulsão, e aí se coloca bebida, né? Então, a gente poderia colocar que a bebida é o que ele está utilizando para dar conta, sabe? A compulsão é o que está no meio do caminho. Então, assim, Perfeito. eu posso colocar o que é compulsão. Imagina a pulsão com compulsão. Eu vou com a energia que eu tenho para dar conta de um recado aí, de uma angústia que eu não consigo nomear.
entende? Então, assim, se eu vou para a bebida, se eu vou para a atividade física, se eu vou para a comida, se eu vou para qualquer uma outra coisa, eu tenho algo que me faz chegar até isso. Então, a compulsão, por isso que a gente está falando que a compulsão não é o sintoma em si, né? É como Ela se é a ponte, né? a carga, né, que te leva, né, a isso. O sintoma em si seria o excesso, que seria o quê? A bebida, ou a alimentação exagerada, ou a atividade física exagerada, enfim, é o excesso. O excesso é o que se faz, né? Mas a compulsão não, a compulsão é uma energia, vamos colocar assim, né? É aquilo que tem carga psíquica, né? Aí a gente pode pensar na homeostase, né? Você tem algo que te angustia muito, então, se você for colocar o psíquico com o biológico, né, que tem a ver com sintoma, o que que você está fazendo, né, para dar conta disso, né, para equilibrar isso? Você joga a tua energia em cima de algo. E aí esse algo fala mais da sua singularidade, né, do que de qualquer outra coisa. Tem pessoas que vão para a bebida, vão para a comida, vão para outra coisa. Mas a compulsão em si ele não é o sintoma. Acho que é isso que o Michel está querendo dizer. É bem legal até que tu botou esse compulsão, né? Haja vista que essa questão da pulsão, por sua vez, a gente, por ela ser uma energia, ela não vai ser interpretável. O desejo é, a pulsão não. O sintoma, a gente vai buscar interpretá-lo de alguma forma, vai dar uma roupagem para ele. A pulsão já não é interpretável. O desejo é interpretável, a pulsão não. Tá? Aí a gente teria que ir um pouquinho mais fundo para pegar o conceito em si da pulsão. Mas entenda dessa forma, a pulsão ela é a energia, ela é a ponte que vai te levar para dar conta de alguma coisa. Não o sintoma em si, ela é a ponte para sustentar. Conseguiu, faz um pouco de sentido para ti, Mônica? Vai fazer quando eu ouvir a gravação, porque aqui a internet está indo e vindo e eu ouvi metade do que vocês disseram. Mas obrigada. Poxa, que pena. Tá, mas vamos lá. Fabiana, por favor. Ô, Michel, eu queria ver aqui, eu queria saber, por exemplo, a agressividade, ela está dentro da compulsão ou de um sintoma? Uma pessoa muito agressiva, 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 todas as reações dela estão sempre dentro de uma agressividade, uma resposta é com agressividade, enfim, a agressividade. Olha, eu penso que seria a questão para dar conta de algo, com uma descarga pulsional. Na minha concepção, a agressividade entraria isso, para dar desconto. É algo que ele não, na minha concepção, é algo que ele não consegue dar conta e ele precisa descarregar de alguma forma. Agora resta saber o que faz com que ele queira descarregar por essa via. Né? Claro que o destino perfeito dessa pulsão seria a questão da sublimação. Então, eu quero agredir alguém por algum motivo que a gente não sabe o que é, né? Se torna um esportista. Né? Mas agora pensamos que a agressividade, na minha concepção, é para dar conta de algo. Penso Sei. dessa forma. Se algum colega quiser compartilhar algo, sintam-se à vontade. Tá? Eu só vou passar aqui para a Rita. Rita, por favor. Bom dia para vocês. Eu estou aqui pensando assim, que a compulsão é a forma de manifestar, a manifestação, não é a forma? Como a agressividade é uma forma, eu não tenho o que dizer, eu dou um soco. Não é? Mais ou menos isso. Olha, faz sentido, tá, Rita? Faz sentido o que tu estás dizendo. Então, agora pra gente, eu vou ver o que a Elaine falou aqui, tá? E quase uma ferramenta para expressar angústia? Sim, eu penso que é exatamente dessa forma. A angústia também, da mesma forma, ela não é interpretada, tá? Ela é uma questão pulsional, inclusive. A neurose é o produto, um recalcamento sexual que fracassa. Aqui é a questão da linguagem, que a Luciana botou. Acredito que tu estavas dizendo da agressividade, né, Luciana? Era isso?
Isso, assim, às vezes as pessoas têm várias formas de falar, né? E como muitas vezes ela não consegue se expressar nessa linguagem que a gente, né, da fala, pode ser uma forma de chamar a atenção, de querer dizer alguma coisa, né? Não saber como, então vai por essa via. Até aí a gente pode pegar na questão, daí eu vou fugir aqui do Freud, mas vou para o Winnicott, né? O Winnicott tem muito essa questão daquela criança agressiva, e muitas vezes é a forma que a criança encontra para chamar a atenção. Na relacional ou transicional, tem um conceito que o nosso colega Felipe estava partilhando, daquela criança que aprendeu que chamar os pais é através de quebrar os brinquedos. Então ela começa dessa forma, eu quebro o brinquedo, o pai começa a me dar atenção, e assim ela vai crescendo e se torna algo que é uma forma de linguagem dela. E o Thiago botou também um transbordo, uma vazão da panela de pressão interior. Perfeito. Rita, queres partilhar algo mais uma vez? É isso? Ou ficou erguida? Vou baixar a mão, desculpa. Perfeito. Na verdade, Michel, desculpa que entrar novamente, é quando a gente vê que aquilo é recorrente, não é só um momento. Então, por mais que a pessoa viva em lugares de muita paz, de muita harmonia, ele provoca o caos, ele tenta provocar. Eu entendo aí que é de chamar atenção, pode ser realmente, mas mesmo sendo assistido, ele, entendeu? Por isso que eu perguntei se é alguma questão de sintoma mesmo, ou uma compulsão também que a pessoa desenvolveu, sei lá, de repente, de que realmente isso aí, né? Mas é mais para eu compreender mesmo. Aham. Deixa eu ver. Tá, não tem mais ninguém por enquanto. Não, mas acredito que era o que havíamos mencionado, tá? Talvez a linguagem que ele encontrou para manifestar a situação dele. Eu vou retomar então aqui mais um pouquinho da nossa leitura e a gente vai construindo junto, pouco a pouco. Vamos ver onde que eu parei aqui. Sinto-se à vontade para pontuar algo mais. Aqui, Homem dos Lobos mostra, por sua vez, foi aqui que eu parei, pessoal, é isso? Acredito que sim, né? Homem dos Lobos mostra os limites tênues, é isso, Elaine? Foi aqui que eu parei? Oi. Uhum. Homem dos Lobos mostra os limites tênues entre a neurose obsessiva e a psicose, a insuficiência da interpretação e a necessidade da construção, resultado na elucubração da cena primária. Mas talvez possamos ir um pouco mais longe e dizer que Dora nos mostra que a bissexualidade constitucional, em psicanálise, não se reduz a escolhas de objeto de ambos os sexos ou gêneros, mas se estende também à oscilação e à coexistência de posições de identificação ditas masculinas e femininas, bem como de modalidades de satisfação pulsional ativas e passivas, em um mesmo sujeito, apontando para um fundo de indeterminação estrutural na sexualidade humana. Dora mostra ainda que a resistência do analista pode estar enraizada em sua posição subjetiva e social. Hans demonstra em ato o declínio da função paterna e como o inconsciente tenta suplementar isso, especialmente quando o desejo da mãe aparece como devorador. Homem dos Ratos mostra a loucura imanente à neurose obsessiva, que se contorce com o desejo proibido e com um modo de gozo que não consegue reconhecer como seu. Schreber nos mostra por escrito sua solução elegante, esse arranjo diante do gozo que empurra o sujeito a uma posição de objeto. Homem dos Lobos, além de exibir a imbricação entre o processo absolutamente singular da sexuação e as marcas histórico-culturais que se inscrevem como precipitados e fragmentos.
nos mostra que cada um delira do seu jeito. Né? Vale frisar, né, que enquanto a neurose há a fantasia, por sua vez, a psicose tem o delírio. Né? Como é que a gente vai compreender o delírio se somos neuróticos? A Ana Sui nos fala que o delírio é como se você estivesse sonhando acordado. Esse é o delírio. Né? O que, por sua vez, a Colette Soler nos diz que é o inconsciente a céu aberto. Esse, por sua vez, é o psicótico. Mas, sobretudo, a aposta intransigente na singularidade da clínica, como locus por excelência da transmissão, tem a ver também com a forma como cada caso foi construído. Essa forma que permite que eles possam ser lidos a cada vez de acordo com modelos teóricos diversos. É isso que faz com que sejam fonte inesgotável para pesquisas em campos tão diversos como as teorias feministas, de gênero e estudos queer, que promovem há décadas releituras de Dora, para a teoria social, que se interessa por Schreber e assim por diante. Isso sem falar da própria clínica psicanalítica, que se alimenta o tempo todo de suas releituras a partir de novas perguntas e conceitos. Mas, sobretudo, que a clínica é o lugar de tensionamento entre a estrutura e o singular. Além disso, os casos freudianos ensinam que a clínica psicanalítica avança apesar e através do fracasso. Né? E ali, quando a gente fala desse todo para o singular, a gente também pode falar do ideal de eu e do eu ideal. Né? O ideal de eu da sociedade, da cultura, que, por sua vez, na clínica, a gente tem esse tensionamento do que é da cultura, do que é daquele sujeito, e muitas vezes a gente precisa aí, ou o próprio Winnicott, quando fala do falso self, que é adaptação social, que não dá para ignorar, precisamos ter, e o verdadeiro self, que por sua vez é a essência do sujeito. Né? Alguns autores na linha do Winnicott diz, você tem que ter o seu falso self, mas quando você tira aquela máscara, você não pode estar oco por baixo. Então é aí que a gente está trabalhando. Então, seguindo mais um pouco, foi o próprio Freud que sonhou com a publicação conjunta dessas 5 histórias clínicas, reunidas pela primeira vez num único volume no Brasil. E o leitor terá acesso também à tradução integral das anotações originais sobre o caso da neurose obsessiva. Isso é o que nós iremos ler aqui. Durante meses, Freud anotou detalhadamente as sessões de análise do caso que ficou conhecido como Homem dos Ratos. Contrariamente a seu hábito, ele conservou essa espécie de diário de bordo mesmo após a publicação do caso. O manuscrito dessas anotações privadas foi encontrado em seus arquivos pessoais em Londres. Trata-se do registro mais aproximado da matéria bruta da clínica psicanalítica freudiana que se tem notícia. Né? Vamos só lembrar aí que o Freud, no final da vida dele, ele vai para Londres, e quem custeia, inclusive, uma curiosidade, fofoca psicanalítica, foi Marie Bonaparte, né? Diga-se de passagem, uma descendente do Napoleão Bonaparte. Pessoal, antes de essa parte do agradecimento, a gente pula. Depois tem mais esse prefácio aqui interessante para a gente ler, mas eu gostaria também de aproveitar e convidar os colegas que amanhã às 8 da noite a gente tem a nossa turma de supervisão. Quem quiser fazer parte, sinta-se à vontade. O pessoal está fazendo uma construção bem legal, a gente está com uma equipe bem bacana, já tem meses que estamos trabalhando juntos. A gente está trabalhando num conceito que flerta é uma intersecção entre supervisão e ateliê. Né? O ateliê é o conceito da Marion Minervo. Então, a gente não tem propriamente um caso que inicia caso Dora e termina como Dora no final do ano, não é isso. Os colegas vão lá atrás, e a Elaine traz os casos dela, a gente trabalha naquele dia, depois fica algum tempo fora, depois lá na frente traz de novo, e a gente vai falando, olha, há alguns conceitos aqui que podem ser aplicados.
e aí a gente tenta junto construir um saber, tá? Sempre partindo do pressuposto que não existe o suposto saber, a nossa cadeira de suposto saber nessa comunidade, ela está vazia. Eu faço simplesmente a função de organizador e de mediador aqui. Então a gente segue um pouquinho mais. Ou alguém quer pontuar algo? Cristiane, por obséquio. Esse caso Hans, para mim, vai ser bem interessante quando a gente começar a tratar, porque eu comecei a ler um livro, e esse livro, ele traz a palavra de Sartre, né? Quando eu li sobre o que era, ele fala e narra a infância dele. Ele narra a infância dele de uma maneira brutalmente sincera e fria, nua e crua, como Sartre. E é muito interessante, é um livro bem curtinho e que vale a pena trazer, porque ele traz o complexo de Édipo dele, que não foi elaborado, porque o pai morreu muito cedo, e o sobrenome Sartre vem do pai. E o pai era muito depreciado na família da mãe de Sartre, porque ele era uma família pobre. Então, ele tem vários conceitos da questão da apropriação da mãe, da falta como fala, não dito não, da falta do rompimento ali que o pai mostra. Então, o complexo de Édipo deles, na visão infantil, que não é inocente, é uma visão crua e nua, assim, do complexo de Édipo. Vale a pena Então, ler. não, retoma aqui para mim, porque eu peguei parte aqui. É do Sartre, é isso? É do Sartre. Do A Jean palavra Sartre. chama. A palavra, isso? Isso, o nome do livro é A Palavra, onde ele relata as lembranças da infância dele. Perfeito. E aí ele traz a questão da selfie, que a humanidade é cheia de cerimônias, mas antes disso ele relata a castração dele, que não foi feita de uma maneira Ele muito deve ir para o nome, interessante. bobear, ele deve falar até o nome do pai, né? O nome do pai, não do pai, assim, porque ele é francês, então parto do pressuposto que ele flerta muito com a teoria do Lacan. Sim, totalmente lacaniana. Poxa, que fantástico. O Lacan, Sartre são dois autores que flertam um com o outro ali, quando a gente está lendo, né? Se eu não estou equivocado, o Sartre é existencialista, é isso? É, bem existencialista. E ele Poxa, traz, assim, legal. uma frieza nas palavras, embora as palavras extremamente bem escrita, bem elaborada e poética, eu diria até que poética, mas de uma nitidez humana muito profunda. Vale a pena ler. Agora eu tô falando, faz sentido o quanto ele tinha essa mãe, possivelmente uma mãe fálica, devido à questão financeira, né? O pai não era fálico porque não tinha tanto dinheiro. Então a gente começa a entender a relação que ele tinha, por sua vez, com a Simone de Beauvoir, que era uma relação, não era hierárquica, os dois estavam muito par a par, então detrimento a essa criação. Faz sentido. Pessoal, alguém mais quer trazer mais alguma consideração ali? Eu acho, vou até botar aqui no chat, porque vai ser um livro que eu quero dar uma lida, A Palavra do Sartre. Isso. É um pequenininho, já comecei no sábado, já estou terminando praticamente. Legal. E também externar que, pessoal, que bacana ver a casa cheia aqui, né? A gente chegou, mais de 20 pessoas estavam aqui com a gente, é bem bacana. Né? Alguns aqui são, acho que as palavras, legal. E a gente tem uma turma aqui que a gente chegou a estar em 4 pessoas, 3 pessoas, 2, mas toda segunda às 8 da manhã sempre aqui. Então é legal ver todo mundo, sintam-se todos bem-vindos aqui. A gente sempre tem essa proposta de ir conversando sobre
conhecimentos psicanalíticos. Então, lê mais um pouquinho aqui, porque o expediente começa daqui a pouco. Resistência ou resiliência? Pois então, né? Às vezes até um pouquinho de insistência, né? Que insistência é aquela coisa que tu faz sempre igual mesmo, de ser teimoso. Não é nem persistência, que é uma questão mais elaborada. Prefácio: escrever a clínica. Freud entre a ciência e a literatura. Toda a formação científica de Freud foi realizada no ambiente duro do fisicalismo alemão, que deixou marcas profundas em sua maneira de trabalhar, particularmente em sua obsessão pelo fato clínico. Contudo, ainda bastante precocemente, Freud percebeu que a natureza do material bruto da psicanálise exigiria do pesquisador algumas habilidades não apreendidas em laboratório. Já em 1895, mesmo ano em que redige o célebre, aqui está, Eintwurth einer Psychologie, conhecido em português como Projeto de uma Psicologia, seu último esforço de descrever em vocabulário exclusivamente naturalista sua teoria do aparelho neuronial. Publica também os estudos sobre histeria. Inclusive, fica a sugestão: quer começar a ler Freud, além do que a gente está vendo aqui, estudos sobre histeria é muito mais palpável do que a interpretação dos sonhos, tá? É uma leitura muito mais agradável. Na discussão do caso Elizabeth, ele se surpreende ou finge se surpreender com o fato de que as histórias contadas pelas pacientes deveriam ser lidas pelo analista muito mais como romances. Chega mesmo a afirmar: nem sempre fui psicoterapeuta, mas fui antes ensinado a empregar diagnósticos locais e eletroprognósticos, tal como fazem outros neuropatologistas. E ainda me afeta, de modo particular, perceber que os relatos de casos que escrevo pareçam ser lidos como novelas e que, por assim dizer, alegadamente, prescindiam da marca de seriedade da ciência. Tenho de consolar-me com o fato de que a natureza do assunto é evidentemente mais responsável por isso do que minhas preferências pessoais. O diagnóstico local e as reações elétricas simplesmente não são válidos no estudo da histeria, ao passo que uma apresentação aprofundada dos processos psíquicos, tal como a que estamos habituados a receber do poeta Dichter, permite-me, pelo uso de algumas poucas fórmulas psicológicas, obter certa compreensão no acompanhamento de uma histeria. Em outros termos, desde o início, o psicanalista estava advertido quanto à necessidade de forjar um método próprio que transitasse entre registros discursivos diversos. Era preciso combinar, pelo menos, a rigor conceitual do cientista com o rigor formal do poeta. Não custa lembrar, não se trata aqui de um elogio romântico a uma suposta oposição entre liberdade da poesia e a rigidez da ciência. Ao contrário, a tarefa do analista consiste em ler os relatos clínicos como romances, com todo o rigor formal que é exigido pela própria representação do material. Convém não confundir rigor e rigidez. Ler os relatos clínicos como romance, a objetividade do fato clínico depende de sua construção formal através da escrita. Essa construção engloba recursos linguísticos heterogêneos, indo desde o uso do fragmento e do aforismo ao estabelecimento de inferências causais entre eventos aparentemente desconexos, desde a análise de semelhanças fonéticas até a reconstrução narrativa
de detalhes das cenas descritas. Pessoal, ficamos então hoje por aqui, na página 11. Eu gostaria de convidar os colegas para nós fazermos ali um retrato de todos juntos aqui. Eu vou pedir para a Cristiane, que ela tem um celular bem melhor do que o meu, para que registre a turma inteira aqui e nós possamos colocar lá no grupo. Quem estiver de acordo, abre a câmera, quem não estiver, mantenha fechada. Foi. Ótimo. Feito, então. Deixa eu ver aqui o Thiago. O Thiago vai atender, perfeito. Pessoal, obrigado pela parceria de todos, pela conversa que nós tivemos aqui, pelas pontuações. Deixo em aberto 2 tópicos para nós estudarmos ali no Laplanche e no Pontalis, Elisabeth Runesco e Michel Plon, para que nós façamos um estudo mais aprofundado sobre 2 conceitos que ficou aqui, sobre sintoma e sobre pulsão, tá? A Luciana trouxe uma consideração muito importante, muito válida, eu trouxe o meu também, mas ambos fizemos construções baseadas no que nós já estudamos e a toque de caixa. Para que haja um rigor científico, é necessário que a gente vá visitar as obras e ver ipsis literis o que aqueles autores falaram. E a partir daí vocês construam as suas considerações. Eu, inclusive, irei rever ali e revisitar as minhas. É sempre bom relembrar, e por isso que tem esse grupo aqui, para a gente visitar os conceitos e saber, opa, tenho que aperfeiçoar um pouquinho mais aqui. Cristiane, por obséquio. Se você puder colocar no grupo o que a gente pode rever e o material, porque aí fica mais fácil, pelo menos para mim, já ir revendo as coisas. Eu acredito que nós possamos, então, fazer o seguinte, fazer aquele resumo, né? Eu vou me valer ali, usando também a questão de inteligência artificial, e vou botar um resumo do que nós falamos hoje, aqui do texto, né? O texto foi falado sobre isso, e ali vou botar 2 conceitos para serem aprofundados e nós debatermos ao longo da nossa leitura, e assim a gente vai construindo saber sobre isso, tá? Com certo rigor, né? Não rigidez, rigor acadêmico, para não ficar muito no oba-oba. Tá? Então, pessoal, obrigado pela parceria, um bom dia a todos, boa semana, bons atendimentos, e seguimos juntos.